Olá pessoal, vamos agora dar continuidade ao nosso canal Matematicamente Falando. É assim que se faz. Nós começaremos falando aqui da raiz de um número real. Vejam bem, gente, a raiz de um número real, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho aqui a raiz enésima de A, ela vai ser sempre igual a B. Por que isso, professor? Porque implica que se eu pegar o valor de B e elevar ao índice n, vou encontrar sempre como resultado o valor de A. Beleza? Então vamos ver um exemplo? Olha só o exemplo aqui, ó. Olha só esse exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de 8. Então a raiz cúbica de 8 vai ser sempre igual a 2. Por que isso, professor? Porque se eu pegar o valor de 2 e elevar ao cubo, vou encontrar como resposta o número 8. 2 ao cubo é igual a 8. Beleza? Tranquilo? Vamos agora aqui falar das propriedades dos radicais. As propriedades dos radicais. Então vamos falar da nossa primeira propriedade aqui. O que seria essa nossa primeira propriedade? Essa nossa primeira propriedade, ela implica o seguinte, gente, que quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, a raiz é exata e igual à base da potência do radicando. Então, vamos observar como é que nós podemos provar isso aqui? Olha só, eu tenho a raiz enésima de A elevado a n. Isso quer dizer que, se eu cancelar aqui o índice com esse expoente, vai resultar no valor de A. E uma coisa que eu tenho que entender é o seguinte, que o valor de A ele tem que ser maior ou igual a zero, e o valor de n ele tem que pertencer aos números inteiros positivos e diferentes de zero. Tranquilo? Então vamos ver um exemplozinho aqui, para ficar mais fácil de compreendermos. Eu tenho a raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16, eu vou fatorar aqui esse nosso 16. Ele vai ser a mesma coisa de 2 à quarta, certo? Aí eu vou cancelar esse cara com esse cara, vai resultar justamente no valor de número 2, provando assim a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade, ela diz o seguinte, que a raiz de um produto de dois ou mais fatores é igual ao produto das raízes de mesmo índice desses fatores. O que é que eu estou querendo dizer com isso, professor? Olha só o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui, gente. Ó, se eu tenho o produto de A vezes B, com essa raiz enésima aqui, ó, isso implica dizer que eu posso escrever a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, e isso aqui resulta nisso. É a mesma coisa, certo, gente? Tanto faz você escrever dessa forma quanto dessa forma, não vai implicar em nada. Vamos para um exemplo? Olha só o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui como exemplo, para ficar mais fácil, ó, a raiz cúbica de 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quarta, certo? Então eu posso escrever dessa forma aqui, ó, a raiz cúbica de 2 à quinta multiplicado pela raiz cúbica de 3 à quarta, provando assim a nossa segunda propriedade. Nossa terceira propriedade, gente, ela diz o seguinte, ela diz que a raiz do quociente da divisão de dois números é igual ao quociente da divisão da raiz de mesmo índice de cada um desses números. O que eu estou querendo dizer com isso, professor? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, que eu posso escrever a raiz enésima de A dividido por B como a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, certo? Lembrando que esse camarada aqui, ó, ele é conhecido como raiz de um quociente, ó, raiz de um quociente, tranquilo? E esse camarada aqui é conhecido como
quociente de raízes. Ó, quociente de raízes ou divisão de raízes, como vocês queiram chamar aí. Certo, gente? Vamos para um exemplo, para ficar mais fácil de compreendermos aqui. Olha só, eu tenho aqui ó, a raiz quadrada de 16 dividido por 25. Como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Eu posso escrever em forma de quociente de raízes, da seguinte maneira, ó, raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 25. E agora, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Porque 4 vezes 4 resulta em 16. E a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado vira o nosso 25 aqui. Beleza, gente? Provando assim a nossa terceira propriedade. Na nossa quarta e última propriedade, gente, nós vamos falar o seguinte, ó, ela é chamada de mudança de índice. O que é a mudança de índice? O valor de um radical não se modifica quando multiplicarmos ou dividirmos o seu índice e o expoente do radicando por um mesmo número inteiro positivo. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vejam só para vocês entenderem como é fácil isso aqui. Olha só. Eu posso pegar o nosso índice n e multiplicar por um outro valor qualquer, um valor p, por exemplo. Aí eu vou repetir a nossa base aqui, ó. Pego o nosso expoente que está dentro do sinal aqui de raiz e multiplico também pelo nosso valor P, que está aqui do lado de fora. Ó. Beleza? Vamos ver um exemplozinho para classificar isso aí? Olha só aqui o nosso exemplo. Ó. Eu tenho a raiz cúbica de 5 à quarta. Como é que eu faço isso aqui, professor? Olha só, eu pego esse 3 aqui, ó, que é o nosso índice, multiplico por 2. Pronto, tá aqui, ó. Aí esse mesmo 2 que eu multipliquei nosso índice, eu vou multiplicar também o expoente que está aqui dentro. Ó. E aí vamos ter como resposta, para provar aqui a nossa quarta propriedade, a seguinte, ó, 3 vezes 2 que vira 6, certo? E eu vou repetir o nosso 5 aqui, 4 vezes 2 que vira 8, provando a nossa quarta e última propriedade das potências aqui, viu, gente? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que mais vídeos nós possamos colaborar com o aprendizado e produzir mais vídeos para melhorar o aprendizado aí da galera, certo? Deem sugestões, aceito críticas e dessa forma nós iremos melhorar o nosso canal e fazer com que o nosso aprendizado ele seja bastante significativo. Beleza? Muito obrigado!